Fala, Rio das Ostras! Pessoal, bom dia! Estamos aqui hoje com o nosso Papo 10, tá? Como já foi dito, tá? Eu fiz um vídeo antes. O nosso professor Anderson aí é uma enciclopédia ambulante da nossa cidade, tá? Vai nos contar aí a verdadeira história de Rio das Ostras. Bom dia, professor, tá tudo bem? Bom dia, tudo bem? Prazer aqui estar com vocês aqui, esse Papo 10. Achei ótimo esse nome, Papo 10. Aí você troca uma ideia e espero contribuir aí para a gente falar um pouquinho da história da nossa cidade. Com certeza, professor. Desde já, muito obrigado, professor, por você ter vindo aqui. Aceito o nosso convite aqui para que essa população de Rio das Ostras entenda e conheça de que se trata realmente Rio das Ostras. Uma cidade que cresceu e essa história que vai contar vai ser o professor. Professor Anderson, como disse nosso amigo, professor, irmão bonitão, Tchau Caetano, é uma enciclopédia ambulante. É isso aí. Ambulante porque sempre está na cidade, sempre está aqui com essa população na área rural, no centro da cidade. Bom, essa história quem conta é o senhor professor. Professor, fala um pouquinho da sua história aí, professor, primeiro. Dá seu endereço aí na internet, o pessoal curtir, participar, seu telefone de contato. Beleza, isso aí. Basicamente assim, eu sou professor da rede pública estadual, dou aula na cidade de Rio das Ostras, sou técnico em manutenção da Petrobras também, né, minhas duas profissões. E eu tenho um canal no YouTube, o nome do canal é 6 Seguidores, só botar lá 6 Seguidores que vai aparecer. Depois eu explico o porquê desse nome curioso, né? Eu achei curioso. E a gente começou a colocar conteúdos para os alunos. Essa pandemia, né? Esse distanciamento social dos alunos, enfim. Eu comecei a colocar conteúdos de história do Brasil, história do mundo. E com o passar do tempo, eu vi a necessidade de você falar um pouco de história regional. E nada como a gente falar da nossa própria cidade. E aí a gente já lançou aí por volta de 5, 6 vídeos contando a história da cidade. E aí eu botei o prazer de conversar com vocês um pouco aí sobre a nossa história. E nada como a gente conhecer um pouco da nossa história pra gente melhorar o nosso futuro. Com certeza. A gente está muito feliz aqui de receber o professor, tá? Que hoje é o nosso primeiro Papo 10 aqui, com a presença aqui de um convidado. O professor Anderson aí, a gente convidou ele porque é um cara muito antenado na nossa cidade. Aí o professor vai dar uma aula pra gente aqui de tudo que ocorreu, que ocorre na nossa cidade aqui de Rio das Ostras, tá bom? A gente já agradeceu ao nosso professor. Professor, muito obrigado mesmo pelo ter aceito o convite. Tá, e vamos iniciar o nosso bate-papo aqui com o nosso professor. Antes disso, vamos falar aqui rapidinho. Vou dar só uma pincelada aqui, tá, professor? Me dá licença, a gente vai só dar uma pincelada aqui. Morote, nossa cidade está recebendo a loja da Magazine Luiza, tá sabendo? Vai ser inaugurada esse mês ainda. Sim, com certeza. Sim, e tem vagas. São muitas vagas. 27 vagas, pessoal. Tá? Vai ser a loja de departamento da Magazine Luiza. Olha a importância dessa inauguração dessa loja que nós. E tem vaga para deficientes também, tá? Fiquem ligados. Muito legal, tá? Então, muito feliz, muito. No Rio das Ostras Jornal você pode até procurar, até inclusive aí como você pode se inscrever e quem sabe você sai garantido com uma vaga de trabalho ali. Uma notícia muito boa aí para a nossa população aí. Tá bom? O professor, tá bom. Beleza? Vamos lá, isso aí. Ô professor, vamos lá. Você quer contar essa história dos 6 seguidores agora ou deixa para depois? Para deixar o povo com essa curiosidade. Deixa ele contar logo. Não, depende dele se quer contar logo agora. Deixa ele contar logo. Isso vai ser para saber. Isso. Basicamente, à medida que eu lancei o canal, ele basicamente era para tirar dúvida dos alunos, assim, não tinha pandemia, não tinha nada, e muitas vezes os alunos, eles, às vezes deixam para estudar em cima da hora, aquele negócio complicado. Natural, né? Terrível. Então eu colocava esse resumo exatamente para quando ele fosse fazer a prova, ele, não li. Não, se você vê lá no canal, você vai ter um breve resumo para poder tirar uma boa nota. Quer dizer, facilitava para ele já. Facilitava. Facilitava. Olha que professor bom. Eles são professor bom. Sangue bom. E aí o que aconteceu? À medida que eu coloquei esses conteúdos na internet, muitas vezes os próprios alunos cobravam do outro. Mas o professor botou isso lá no YouTube, você não viu não? Então isso, de alguma forma, me animava a colocar esses conteúdos lá. À medida que a pandemia começou,
eu converti ele para tirar a dúvida dos alunos. E a gente não se iluda. Se você tem 200 alunos, os 200 não vão conectar. Vai conectar quem gosta de história, vai conectar aquele que está com muita dúvida. Então, se em um ambiente com 200 alunos, você tem 20, 30 que conectam. Sim. E aí, por que eu botei 6 seguidores? Eu falei, eu não vou ser um Felipe Neto com 1 milhão de seguidores. Se eu conseguir 6 seguidores, já tá bom. A esposa, a mamãe, o irmão, tá ótimo. E aí, o que aconteceu? Pra minha surpresa, logo ali no primeiro mês, já tava com 10 seguidores. Eu falei, opa, bom, já passou da meta. Já passou da meta. É muita humildade. Mas muita humildade. O trabalho é muito importante. Muita humildade, muito né, bacana. professor? É muito bacana. 6 seguidores está Mas ótimo. é muito né? bacana. Não, mas o bom é que já passou Vai de lá. 540. Já passou de 540. Já está Vai crescendo. lá, assista lá. Vou dar Isso uma aí, daqui a professora. pouquinho você vai conhecer. Muito legal o vídeo do professor. É verdade. Já assisti, todos os vídeos são lá, já assisti. Não tem- Daqui a não tem muitos, pouquinho não, mas eu assisti. também, né? O pessoal já vai chegar É isso aí. Essa entrevista. Me com o dá uma professor, força aí, me dá esse uma força bate-papo aqui com Professor. Papo 10, com o professor. A nossa enciclopédia aí, vamos lá. Com Professor, vamos lá, vamos começar nosso grande papo aí. Eu quero saber, eu tô curioso aí, como nasceu o Rio das Ostras. Vamos lá, conta aí pra gente aí. Começa aí. Basicamente a gente tem que falar e lembrar de Rio das Ostras como uma terra dos sambaquis. O que eram os sambaquis? Os sambaquis eram povos originários, né, que basicamente usavam as conchas, né, para poder construir suas habitações. E, na verdade, eles criavam uma estrutura urbana baseada nas conchas, né? E esses sambaquianos, eles apareceram em várias partes do litoral brasileiro. Então você tem restos de sambaquis em Maricá, você tem restos de sambaquis em Niterói, você tem restos de sambaquis em Santa Catarina. Então em várias localidades do nosso litoral você tem os povos sambaquianos. Inclusive me deu até a tristeza que no Jornal do Rio falou do abandono do sítio Sambaqui de São Gonçalo. Estava inclusive loteando, a milícia estava loteando, e aí denunciaram para a Polícia Federal foi lá. E o que acontece? É um local onde vários pesquisadores de história vão para contar um pouco da história de São Gonçalo também. Também são restos de sambaquis. E aí uma coisa boa que a gente tem que dizer, a gente não pode vir só com notícias ruins, o prefeito Sabino, quando do primeiro e do segundo mandato dele, ele investiu muito nessa questão da história. Sim. E um dos investimentos que ele fez foi no Museu Sambaqui. Então, quer dizer, o Museu Sambaqui, que na verdade é a casa do Bento da Costa Júnior, que é considerada a primeira casa de Rio das Ostras, eles construíram um Museu Sambaqui dentro da casa. E eles colocaram exatamente no local onde os antigos sambaquis foram encontrados. Entendi. Então, a pessoa que visita o Museu Sambaqui, ela vê os restos mortais dos sambaquis exatamente no local que eles foram Muito encontrados. legal. E aí você fala dos primeiros habitantes, aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo. Então os sambaquis eles já estavam no nosso território, eles se estabeleceram naquela região, se estabeleceram no próprio Rio das Ostras, né? O próprio Rio das Ostras foi o que deu origem a esse povo sambaqui. E você tem toda aquela região ali da Boca da Barra, principalmente, ali daquela praia de cemitério, tudo aquilo ali era um grande mangue. Tudo aquilo ali era um... E, na verdade, a gente tem que entender o mangue não como um lugar sujo, por conta da lama, né? Que a pessoa associa muito a questão da lama. Só que, na verdade, o mangue é o berçário da vida. E o berçário da vida, que era o mangue, que possibilitava que você tivesse muitas ostras, né? Inclusive, Leripe é conhecido historicamente como local de ostra, ou Rio de Ostra. Daí o nome Rio das Ostras. E de vez em quando algumas pessoas fazem referência ao Leripe, que é o que deu nome ao Rio das Ostras, né? Então o nome histórico de Rio das Ostras é Rio Leripe, ou Rio Seripe. E aí essa população, ela se fixa basicamente, os sambaquianos, nessa região da Boca da Barra, ali da Praia do Cemitério. Então ali podemos dizer que é a origem histórica de Rio das Ostras. É o berço. É o berço. E na verdade o próprio mangue, o próprio berçário da vida marinha, que possibilitou que Rio das Ostras fosse conhecida em várias localidades como um local com grande produção pesqueira. Sim. Na verdade, o próprio nome ostras, você tinha uma grande quantidade de crustáceos e de ostras. E pessoas de várias localidades do século XVII, século XVIII, vinham a Rio das Ostras para poder pegar os peixes, que era a terra farta.
por conta da questão do mangue, da preservação ambiental. E os sambaquis são os nossos primeiros habitantes. E falando em ostras, professor, aqui em Rio das Ostras tinha uns irmãos, não me lembro direito o nome dele, mas que eram conhecidos aqui em Rio das Ostras como vendedores de ostras na praia, né? Andavam aí na beira da praia, né? Pela praia mesmo, com sua bandeja de ostras, um limãozinho ali, e você curtia a sua praia, chamava o rapaz ali, você comia a ostra fresquinha, abria na hora, colocava o limãozinho e mandava para dentro, que era uma delícia mesmo. Não sei se ele ainda deve estar trabalhando, não sei. Eu acho que é uma pouco questão da pandemia, eu acho que está, né? Um pouco restringido, complicado. Mas, diga aí, Tião. Mas eu não sabia uma história. Quando eu vi o seu vídeo, eu fiquei assim... apaixonado. Sim, porque eu não sabia que Rio das Ostras fazia parte de Casimiro de Abreu. Então foi nessa parte aí que me despertou a curiosidade. Então conta essa parte aí pra gente aí, professor. Basicamente à medida que você tem o início da colonização, da chegada dos portugueses, Rio das Ostras era uma cidade, ou uma localidade, um arraial, né? O nome correto, né, no período colonial brasileiro era arraial. Ele era ligado a Casimiro de Abreu e a Macaé. Sim. Na verdade, as fronteiras elas não eram muito bem definidas. Ora você fala que está em Macaé, ora você fala que está em Casimiro de Abreu. Era dividido em capitanias, né? Capitania de Cabo Frio, capitania aqui do lado do Norte Fluminense, do Campos. E tinha essa divergência real até o dia de hoje. Até hoje. Agora o que é interessante também, o que acontece? Barra de São João, Casimiro, né? A gente olha que o Casimiro fica de um outro lado. E Barra de São João, do lado de Rio das Ostras, tem essa divisão. Como é que foi feita essa divisão? Por que Barra de São João ficou para Casimiro, não para Rio das Ostras ou para... Historicamente, a gente tem que entender que o desenvolvimento, uma hora está num lugar, outra hora está em outro. Quando você tem o período ali do século XIX, você tem basicamente as comunicações ligadas aos portos. Então você tinha o porto de Barra de São João, que era extremamente movimentado, você tinha uma grande circulação de mercadoria no século XIX, e Rio das Ostras. Rio das Ostras também tinha um porto. Inclusive aquela ilha que fica em frente à Praia da Joana, ela é conhecida como a Ilha do Coqueiro Só. E também era conhecido historicamente como Porto Cabral. Moradores antigos de Rio das Ostras falam, inclusive, que aquela ilha tem restos de portuários, de instalações portuárias. Então lá você fazia a exportação de peixe, você fazia o descarregamento e envio de escravos da nossa região para outras, de outras regiões para cá. Então aquela ilha, que eles chamam de Ilha do Coqueiro Só, e ilha Porto Cabral, é a origem portuária de Rio das Ostras. Então a gente tem que entender que no século XIX a comunicação era muito difícil. Então você não tinha a rodovia Manuel Peixoto, você não tinha a BR-101, eram caminhos literalmente que você fazia a pé. Então o desenvolvimento econômico era basicamente no litoral e perto dos portos. Era uma via quase que, se a gente for falar, seria de mascate. Não tinha estrada, não tinha estrada, exatamente. E aí o que acontece? O desenvolvimento, ele começa em Barra de São João. E Rio das Ostras, pela sua proximidade, também fazia esse meio de campo. A capital de Casimiro de Abreu, que na verdade era Indaiaçu, era Barra de São João. Na verdade, a cadeia ficava lá, a Câmara Municipal ficava lá. Então você tinha, na verdade, historicamente, o centro da região era Barra de São João. Sim, muito bem. Isso muda, na verdade, à medida que o século XX começa, principalmente com a implantação da linha do trem. A partir do momento que você tem a construção da linha do trem, ela facilita a comunicação, por exemplo, de Niterói com o interior todo do Rio de Janeiro. E a partir daí, o pessoal começa a ter aquele pensamento de retirar a capital de Barra de São João para outra localidade. E aí uma figura histórica que eu considero muito importante é o Alfeu Marchon. O Alfeu Marchon, ele era um grande fazendeiro. A fazenda dele ficava no centro de Casimiro de Abreu, onde fica hoje o centro de Casimiro de Abreu. E, na verdade, existia um embate entre a galera que morava em Casimiro de Abreu, né, onde hoje é Casimiro de Abreu, com a galera de Barra de São João. Do litoral. Do litoral. A galera do litoral queria que o centro financeiro, econômico continuasse lá. E a galera que morava nas fazendas, que eram os donos da fazenda em Casimiro, queriam levar a capital para lá.
E Puxar a literal... sardinha pro seu lado. Isso. E até o dia de hoje, professor, há uma Até certa o dia de divergência realmente, né, entre o pessoal de Barra de São João e o pessoal realmente da sede de Casimiro de Abreu. É uma divergência muito grande aqui na mesmo? própria política, sim. Na própria Tem política. os barrenses e Na tem própria os política. casimirenses mesmo da sede ali do Isso. dia de hoje, Até irmão. hoje. Né, tem esse negócio. Ah, quem domina a política é o pessoal ali de Barra de São João. Não, agora é o dia do pessoal de Casimiro sede. União que é bom nada, né? E aí, literalmente, o Alfeu Marchon, esse prefeito, se eu não me engano, em 1925, ele literalmente, num lombo de burro, ele pegou toda a estrutura administrativa de Barra de São João, da prefeitura, botou no lombo de burro e fez o caminho até Indaiaçu, que é o centro de Casimiro de Que Abreu. história, hein, pessoal? Que história, hein? Ó. Lombo de burro. Vamos lá. E aí, Continua. ele passou essa sede praticamente às escondidas, praticamente sem ninguém saber. Quando foi ver, a prefeitura de Casimiro Já de tava Abreu nesse já estava em Indaiaçu. E a população de Barra de São João ficou extremamente revoltada, chateada com isso, mas infelizmente, ou felizmente, ele era o prefeito e ele tomou a decisão. E para vocês terem uma ideia, ele pegou a própria Câmara Municipal, a própria estrutura da prefeitura e literalmente botou fogo nela. Exatamente para que não houvesse a possibilidade de retorno para Barra de São João. Então vocês vejam que existia realmente esse embate. Então os grandes proprietários de Indaiaçu levaram a prefeitura para lá e a linha do trem ela foi implantada mais ou menos em 1888, 1870. É um detalhe que me chama a atenção, professor, desculpe interrompê-lo, mas você sabia que Barra de São João ele teve sua estação de trem? Você sabe que até o dia de hoje existe? É só você dar uma espiada ali, até porque essa história é muito bonita. O progresso de Barra de São João também estava dependendo dessa estação de trem. Então, fica ligado que o professor vai falar alguma coisa sobre isso. Vai lá. Pode lá, professor. Pode falar. Vamos. Manda um abraço, professor. Vai, professor. É com você mesmo. À medida que a população de Casimiro se vê com a sua capital trasladada para Indaiaçu, que é o centro de Casimiro, aqueles grandes proprietários lá se favoreceram. E a linha do trem, à medida que ela passa em Casimiro de Abreu, Rio Dourado, Professor Souza, você tem a mudança desse eixo econômico para lá. Barra de São João tem a sua estação, que é a Estrada de Ferro Maricá. Só Olha que aqui. essa Estrada de Ferro Maricá, para vocês terem ideia, passa em Iguaba Grande, passa em Cabo Frio, tinha uma grande, movimentadíssima grande. Sim. estação em Cabo Frio. Sim. Só que acontece, quando tem a implantação da Estrada de Ferro de Maricá, essa Estrada de Ferro de Maricá, efetivamente ela não é fomentada, como é a Estrada de Ferro de Niterói Sim. a Campos. Então, você não tem a possibilidade mais de levar essa estrutura administrativa para a Barra de São João, porque você já tem uma ferrovia muito mais forte, extremamente utilizada, a de Niterói a Campos. Então você, infelizmente, quando o governo federal ele passa a não dar tanta prioridade à estrada de ferro e ele passa a diminuir o investimento nessa estrada de ferro de Maricá, Acaba com o fomento. você acaba com a possibilidade Sim. de voltar, por exemplo, com a capital para Barra de São João, E o desenvolvimento da região. Da região. A própria Ponte Quebrada, que virou um ponto histórico, na verdade aquilo ali, o projeto dela era a linha de trem passar ali. Só que à medida que a ponte ficou pronta, os carros passavam lá e eles iam implantar a linha do trem, o governo se desinteressou em ter essa linha de Maricá. Recuou praticamente. Mas a estação ficou pronta. Sim. E aí a ponte acabou desmoronando, eu acredito que por um problema de projeto, isso aí eu ainda não me inteirei a fundo na questão da ponte quebrada, mas tudo indica que foi um erro de projeto. A ponte desmoronou, inclusive eu estou para falar com a menina que é de Unamar, que ela conheceu toda a história ali da formação de Unamar. Outra fonte, né? Isso, outra fonte importante. E aí, Darcileia, vou aí falar contigo, pode ficar tranquilo. E aí o que acontece? Darcileia é boa? Darcileia é boa? Ela conhece a história de Unamar. Vamos trazer a Darcileia pra cá, Vamos. do nosso lado, hein? Vamos Com conversar. certeza, essa história é, A história é tudo. história é Isso aí. muito bom, né? Vamos lá. E aí, à medida que você tem o desinteresse na estrada de ferro Maricá, você tem a estação de Barra de São João pronta, tem a estação de Campos Novos pronta, a estação Sim. de Campos Novos chegou a ficar pronta, mas efetivamente você não tem a continuidade. Não foi utilizado. Mas a linha de Niterói a Campos, ela ficou ativa durante até praticamente os anos 90, até 1996 ela ficou ativa.
quando teve a venda da rede ferroviária federal, que você parou de utilizar essa linha do trem. Inclusive tem um vereador em 1982 que ele reclama que a estação de Rio Dourado seria desativada. E aí o vereador de Casimiro de Abreu, que Casimiro de Abreu e Rio das Ostras ainda era tudo uma coisa só, ele vai pro jornal reclamar, mas não teve jeito. A estação de Rio Dourado foi desativada. Então vocês vejam que o eixo econômico era no litoral, à medida que você tinha os portos extremamente movimentados. Daqui a pouco você tem o interesse dos proprietários, isso vai para Casimiro de Abreu, o Santo Casimiro de Abreu, e eles passam a usar a linha do trem de Niterói a Campos. E depois, é claro, a gente vai falar depois dos anos 70, aí você tem as rodovias que facilitam tudo. E o movimento de emancipação de Rio das Ostras, por incrível que pareça, ele no início, ele foi projetado para que Barra de São João e Rio das Ostras fossem uma cidade só. Isso que a gente ia pensar a tocar nesse assunto agora. Peraí. Tem uma história aqui, que me chama muito a atenção, professor. Desculpa aí o Tiãozinho. Há um detalhe importante do Morro do Limão, tá? Também para a gente passar para essa história da emancipação. Tá. Uma história onde me chama a atenção, de todo mundo realmente, de quem mora aqui em Rio das Ostras, e a história pra gente é a raiz da nossa existência. Não tenha dúvida, você vai ficar sabendo de tudo aquilo mesmo que você precisa saber. Então, o Morro de Limão, professor, aqui em Rio das Ostras, tem uma história muito também interessante que se chama a escravidão, não é? Fale sobre isso, professor, só para a gente chegar nessa linha aí, depois para a parte político-emancipativa de Rio das Ostras, porque também ele é muito sentir de que os nossos irmãos foram trazidos de um lugar, entendeu? Foram arrancados de suas sedes, arrancados da sua... Né, professor? Então, com certeza. É importante a história? Importa sim. Vamos lá então. Manda um abraço, professor. Basicamente você tem o desenvolvimento de Rio das Ostras todo em volta da fonte de água, que é aquela fonte de água que fica ali no centro da cidade, em frente ao prédio da Onda. Então ali você tem a origem realmente da cidade, claro, teve sambaquianos 4.000 anos antes, mas ali é o início da história urbana, da história moderna de Rio das Ostras. A partir daquela fonte de água, vários navegadores chegavam ali, reabasteciam com água potável. E mesmo os moradores da cidade, toda a cidade ela girava em volta daquela praça. E essa praça, que era conhecida historicamente como Campo do Carneiro, mais uma referência a nome de animais, né? Geralmente os bairros eles tinham nome de animais. O centro de Rio das Ostras era o Campo do Carneiro. Você tem aquela fonte de água, você tem também a construção da própria igreja, né? Que infelizmente em 1953 ela acabou ruindo, a antiga igreja Nossa Senhora da Conceição. Sim. E dizem que ela guarda muita semelhança com a igreja de Barra de São João. E era onde essa igreja? Ali mesmo no centro? Ali no mesmo centro, ali mesmo. frente à praça. E aí você tem a fonte de água e os navegadores usavam essa água e os próprios moradores usavam aquela água, diziam que aquela água era extremamente limpa, né? O pessoal bebia aquela água ali, servia para o abastecimento da pequena população que morava ali em volta. A partir do momento que você tem o Morro do Limão, ele tem uma questão voltada à questão do tráfico negreiro. Em 1850, nós temos a Lei Eusébio de Queiroz. A Lei Eusébio de Queiroz proíbe o tráfico de escravos intercontinental, você traz ele da África para cá, com uma forte repressão dos ingleses. Os ingleses não queriam a escravidão e eles atacavam, eles iam em busca desses navios negreiros para tentar debelar a escravidão, para debelar o tráfico. Mas os traficantes de escravos viam uma excelente possibilidade de ganhar muito dinheiro com isso, uma fonte inesgotável de lucro. Eles continuaram fazendo esse tráfico clandestino de escravos. E um dos lugares que eles usavam como desembarque clandestino de escravos era o Morro do Limão, que é aquele morro que fica atrás do Yacht Club. E ele tem esse nome, Morro do Limão, por conta de uma grande... apareceu muitos limões e laranjas. Tinha um laranjal, tinha limoeiro nesse morro. E esses escravos eram desembarcados lá clandestinamente. Inclusive dizem que o próprio pai do Casimiro de Abreu tinha uma venda lá, onde ele fazia esse tráfico de clandestino de escravos, ali no centro de Rio das Ostras. E à medida que esses escravos eram mandados para lá, o próprio Eusébio de Queiroz mandou que a polícia viesse aqui
para verificar se realmente continuava tendo esse tráfico clandestino. Na verdade, a gente tem 3 pontos de desembarque clandestino de escravos na região. A Ilha de Santana, em Macaé, Morro do Limão, em Rio das Ostras, e você tem a Praia da Rasa, em Búzios. Eram lugares que eles faziam esse desembarque. A Praia da Rasa tem até uma não sei se é escultura, uma praça lá do... Sim. Do nome dos escravos lá da época. Logo na Rasa, logo na frente mesmo, ali na pista mesmo, passando uma praça grande. Era uma homenagem a essa história. E lá também tinha uma grande território quilombola ali. Isso, a homenagem aos quilombolas. Inclusive os herdeiros, eles cederam esse território, falaram que não querem esse território e parece que vão, o povo remanescente quilombola vai ocupar aquele território, porque os herdeiros não têm interesse em ficar com o território para eles. E aí o que acontece? O próprio Eusébio de Queiroz mandou a polícia aqui para verificar. E por que eles usavam o Morro do Limão e essas outras localidades para o tráfico negreiro? Porque aqui era mais fácil de você esconder. Você, para fazer o tráfico negreiro clandestino na capital, no Rio de Janeiro, era mais difícil. Bizarro. A repressão era maior, você tinha mais possibilidade de flagrar. Sim, então você começou a desembarcar esses escravos no interior. Então esses 3 pontos, eles eram utilizados como um ponto de desembarque clandestino depois da Lei Eusébio de Queiroz. E o Morro do Limão é extremamente importante, inclusive ele deveria ser um ponto até para você lembrar do infame tráfico. Se bem que também, né, professor, própria geografia, ele ajudava muito aos esconderijos, né? Porque você tem a própria Baía Formosa, esse abrigo de navios. Entendeu? Então ajudava muito na época nesse tráfico dele. Com certeza. Então, professor, vai lá, professor. Não, então, aí, terminando essa história, a fonte de água foi construída pelos escravos, a própria Igreja Nossa Senhora da Conceição foi construída por iniciativa dos jesuítas por mãos escravas, e o próprio cemitério, que fica ao lado da praia do cemitério, também foi construído por mãos escravas. Aquela parede que a gente vê ali com uns pezinhos de moleque ali, aquilo ali é origem escrava, foram os escravos que construíram aquilo ali. Então vocês vejam que você tem uma história negra muito forte presente na origem de Rio das Ostras. E aí você tem essas construções importantes, você tem um desembarque clandestino de escravos. Falam, inclusive, que existe um cemitério antigo de escravos em Nova Cidade, aí eu tenho que pesquisar isso para ver se realmente isso é verdade. E na própria construção do Museu Sambaqui, tem eles descobriram o viramundo. O que é o viramundo? É uma peça metálica que o negro ele era amarrado com as mãos e com os pés. Se você grilhetes, né? E um grilhão. Um grilhão. Lá na igreja, no Museu Sambaqui, você tem lá o viramundo. E aquilo ali dá uma tristeza, você vê como que realmente os irmãos africanos, o sofrimento que eles tinham. Então existia também fazendas onde você tinha escravidão, onde você tinha produção agrícola e tinha a mão de obra escrava. O professor tocou um assunto importante também. Lá em Nova Cidade existe também uma fonte ali incrustada no morro mesmo, que inclusive foi reformado também, foi reinaugurado, reformado ali no governo Sabino naquela época também. E vale lembrar também que a grande maioria, depois que foi interditado, na época foi interditado o poço da praça, o pessoal passou a beber essa água lá em Nova Cidade. Caminhava todo esse tempo ali da beira do litoral, da beira da praia até Nova Cidade. Aqui deve dar uns 2 quilômetros, não, 1,5 quilômetro. Por aí. Né? E buscavam água ali nessa fonte que também, já que o professor fazia a pesquisa ali do cemitério de Nova Cidade, também já traz a fonte também junto com ela, né, professor? Isso, eu fui lá tirar foto. Então, esse nosso professor aqui, como que você chamou agora, pô? Enciclopédia ambulante. Esse é o homem. Professor, vamos partir agora para a emancipação do nosso município. Diga aí pra gente aí como aconteceu esse período aí. Olha, eu vou dizer para vocês, eu considero que a emancipação de Rio das Ostras foi um movimento que eu não vi paralelo na história do Brasil. Vou explicar por quê. Foi um dos poucos movimentos que você tinha desde aquele trabalhador mais humilde até o empresário. Toda a população de Rio das Ostras se engajou nesse movimento. E eu acho que esse movimento da emancipação de Rio das Ostras, à medida que você vê as matérias de jornal, que você lê os livros,
você vê como que uma população engajada numa situação, ela consegue as coisas. E o movimento, ele foi muito bonito. Ele mobilizou toda a população. Não existia efetivamente uma arrecadação de dinheiro centralizada, todas as pessoas ajudavam no que podiam, na confecção de faixa, na confecção de camisa. As reuniões eram feitas nos bairros, as pessoas, muitas vezes, por iniciativa própria, reuniam as pessoas do bairro e mostrava as vantagens da emancipação. Foi um movimento geral. Né? Foi um movimento muito bonito. Você vê pelas matérias do jornal que você teve engajamento desde a pessoa mais humilde até a pessoa mais rica da cidade, em prol da emancipação. Então eu acho que a emancipação de Rio das Ostras, inclusive tem um livro muito bom, de repente vocês podem colocar depois a capinha dele, Filha dos Seus Filhos, lá mostra toda a movimentação. Tudo bem, tem a mobilização popular, mas você teve mobilização empresarial, você teve mobilização política de deputados. Foi geral. Foi geral. Foi geral. Então, Foi se você tem todos os entes da sociedade se articulando, você consegue as melhorias. Então, o movimento de emancipação de Rio das Ostras, eu considero ele um movimento extremamente rico para você mostrar como foi a história do Brasil, principalmente naquele período do final da ditadura e do início da República, que você vê a população se mobilizando. E aí eu entendo que muitas vezes a gente se depara com os problemas atuais que poderiam ser superados com a união da sociedade. Hoje está muito dividido, tudo dividido. Muito dividido. Eu posso agregar aqui, professor Anderson. Eu fiz parte também, eu ajudei também, colaborei muito também na época da emancipação. Eu posso dizer também que, como morador de Rio das Ostras há 33 anos, né? E aqui no bairro de São Cristóvão há 32 anos, imagina, professor. Eu não vou citar nomes daqueles que participaram em si, porque alguns são políticos, alguns não são, alguns já passaram por a fase, né? Não é questão de privilégio, mas é questão, sabe de quê? De entendimento mesmo de cidadão. Por quê? Porque quando você faz parte de um movimento, ele faz parte para acrescentar, para crescer, né? E para mim, por exemplo, a questão da emancipação foi uma baita de uma revolução riostrense, tá? Onde justamente o senhor colocou muito certo, foi geral. Foram empresários, foram moradores nascidos, moradores que chegaram aqui na cidade. A emancipação em si foi uma coisa tão primordial para a Rio das Ostras, que aí a gente vê agora o que é o crescimento, como que está Rio das Ostras, porque na época, para você fazer uma denúncia na delegacia, você daqui de Rio das Ostras tinha que ir para Casimiro de Abreu. Para você ganhar seu filho, para a mãe ganhar um filho, tinha que ir para Casimiro de Abreu ou para Macaé. Quer dizer, tinha só um ponto, uma administração que era também justamente um vídeo que o senhor fez ali sobre a praça José Pereira Câmara, onde está o antigo Cerro, também o clube, né? Prédio da Onda. Sim, o prédio da Onda foi a Câmara. Olha, nós passamos um mau pedaço enquanto éramos ligados a Casimiro de Abreu. Por quê? Porque a administração era muito distante, era muito complicada essas coisas. Mas hoje em dia, né, Rio das Ostras, ele tem a sua emancipação justamente a esses gladiadores, porque não foi fácil, né? Pessoas, uma comissão tinha que ir para lá, foi para o Rio, levando a estatística de economia, qual era a sua produção do Rio das Ostras, como que funcionava, como que era o fundamento do Rio das Ostras para ele se emancipar de Casimiro, professor, entendeu? Então, com certeza. Na verdade, esse movimento de emancipação, eu observei que desde 1960 o pessoal já tinha vontade de se emancipar de Casimiro. Então, porque eles alegavam que a economia de Casimiro, ela tinha privilégios, porque a Câmara era lá, o prefeito era lá, e Rio das Ostras sobrava pouca coisa para o desenvolvimento de Rio das Ostras. Então, bem limitado. Então, desde os anos 60, o pessoal já tinha essa vontade. Em 1970, eu considero o primeiro marco da emancipação, que foi a criação da União Municipal Progressista, que era a reunião de várias pessoas influentes aqui em Rio das Ostras, e dali eles criaram o jornal A Razão. Foi o primeiro jornal editado e impresso em Rio das Ostras.
Esse jornal A Razão reuniu essas cabeças pensantes, mas eles fizeram mais. Eles trouxeram várias pessoas da sociedade dita riostrense para poder falar no jornal. Então você tem reportagem falando do dia a dia da cidade, tudo. Então essa galera da União Municipal Progressista, desde os anos 50, na verdade, posso dizer até desde os anos 50, já tinha essa vontade de ser independente. Então, aí deixa eu falar pro senhor. O pessoal às vezes critica muito a revolução. Revolução, pessoal, não quer dizer guerra, não quer dizer morte, não quer dizer nada. A revolução é justamente para a gente conquistar coisas boas para o nosso cidadãos, nosso povo, para trazer coisas melhores para a nossa sociedade, entendeu? Revolução é isso. Não quer dizer guerra, quer dizer morte, nada disso não. Às vezes critica muito. Professor? Na verdade... A revolução tem que ser feita em prol do benefício a todos, não é isso? Exatamente. Na verdade, você vê na emancipação de Rio das Ostras uma vontade que a galera tinha de ter uma cidade para chamar de sua. E como o Ângelo falou, as dificuldades que as pessoas tinham. Sim. Acesso a serviço de saúde era precário, acesso a serviço de segurança era precário, saneamento básico, questão da urbanização, os serviços eram muito precários. Sim, muito precários. Então a ideia era você ter uma cidade e efetivamente você conseguir fazer com que esses serviços tivessem na cidade. E a própria Barra de São João também tinha uma vontade implícita, mas eles não chegaram a fazer essa coisa com mais seriedade. Barra de São João queria se ligar a Rio das Ostras. Você queria ter uma grande cidade. Foi feita a proposta também na época. Foi feita a proposta para também trazer o Barra de São João, mas aí não sei se o negócio não andou. Não. Mas um detalhe importante chama a atenção, professor, sabe o que chama? Que toda aquela emancipação de Rio das Ostras, ela começou também baseado em quê? No turismo. Porque Rio das Ostras, até o dia de hoje, esse litoral aqui é rico em muitas boas praias, tem uma serra linda também, mas o importante naquela época foi realmente os dividendos que chegavam, né, através do turismo, e então essa fonte ia tudo para a sede de Casimiro de Abreu e pouco era retornado para Rio das Ostras. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Então, quando foi feita essa condição, tiveram que fazer realmente quanto que ela arrecadava, Rio das Ostras por si, quanto que ele arrecadava realmente de dinheiro ou de impostos e toda essa transação econômica para que Rio das Ostras era um dos maiores requisitos na época, justamente para que eles pudessem liberar a emancipação do Rio das Ostras baseado na renda que o turismo ou a fonte. Falando em turismo, eu gravei um vídeo agora há pouco tempo, de repente o professor viu, sobre tivemos a visita de uma deputada aqui essa semana, nossa região. Vai ter uma repaginada nas nossas praias, no nosso ponto turístico aí, isso é muito importante, falando em turismo aí. Pois é. Aí, tá? Nós temos outro de continuamos naquela história. Professor, vamos lá agora, vamos continuar. Emancipação feita. Primeiro prefeito, como é que foi? Nós tivemos... Na verdade, você tem uma figura que eu considero extremamente importante quando se fala da história de Rio das Ostras, que é o Cláudio Ribeiro. O Cláudio Ribeiro foi o primeiro prefeito eleito em Rio das Ostras. Ele participou de uma disputa muito acirrada com o Gelson Picello. O Gelson Picello ficou em segundo lugar, uma diferença de votos muito pequena, se eu não me engano, 500 votos. Então, engana-se quem pensa que não foi uma disputa eleitoral acirrada, foi uma disputa eleitoral acirrada, porque o Gelson Picello tinha uma pegada popular muito forte, ele era oriundo do PDT do Brizola, o pedetismo, o brizolismo era muito forte. Inclusive tinha um acordo que eles iam fazer uma pesquisa de opinião e se o Cláudio Ribeiro ou o Gelson Picello ganhasse essa pesquisa de opinião, ele seria o cabeça de chapa. Só que na verdade isso não acabou acontecendo. O Cláudio Ribeiro foi para um lado e o Gelson Picello foi para o outro. Uma concorrência mesmo. Foram 7 candados, mas efetivamente o Gelson Picello... Os dois foram os principais. Foram os principais candidatos. E o Cláudio Ribeiro, a origem dele não era aqui em Casimiro de Abreu, era em outra cidade do interior, mas ele acabou adotando a região algum tempo depois. E na verdade, essa questão da emancipação, no final dos anos 70, você tem uma aliança litoral com o interior. Quando o Cláudio Ribeiro ele se torna vice-prefeito na chapa do Célio Sarzedas. Então, eles já começaram a perceber que por mais que eles quisessem segurar, eles não teriam como segurar a força política de Rio das Ostras. Só para vocês terem uma ideia,
por volta aí de 4 vereadores eram de Rio das Ostras, eram ditos do litoral. Sim. E o próprio Cláudio Ribeiro, quando se tornou vice na chapa do Célio Sarzedas, ele era também considerado do litoral. Então você via que, por mais que Casimiro continuasse com aquela coisa de ser a cidade, de ser a capital, eles começaram a fazer concessões para o pessoal do litoral. Até porque a questão do turismo, a questão do dinheiro estava entrando em Rio das Ostras, e a própria população de Rio das Ostras estava começando a crescer muito rápido. Temos que entender também que em 1974 nós temos a abertura da ponte Rio-Niterói. Com a abertura da ponte Rio-Niterói, o turismo que já estava assim, em voga, porque o interior do Rio era um interior muito pobre, né? E você começou a ver meios de ter esse dinheiro, e você começou a ter esse dinheiro com o turismo. Com a abertura da ponte Rio-Niterói, você abre uma nova oportunidade para todas as cidades da região. Cabo Frio, Iguaba, Araruama. Justamente. Começou a ter mais turistas e o turista passou a ter mais facilidade para chegar. E o detalhe, né, professor, que depois que abriu a porta Rio-Niterói, daí para cá, nos anos 90, começou aquela explosão realmente de emancipação. Porque vem Rio das Ostras, vem o próprio Búzios, né? Arraial do Cabo, né? Quer dizer, foi uma questão de tempo, simplesmente, essa abertura política onde todo mundo ganhou. A própria Constituição de 88 facilitou. E as pessoas começaram a ver, peraí, eu tô aqui em Arraial, mas tudo fica em Cabo Frio? Todas as melhorias ficam em Cabo Frio? Não é justo, né? Não é justo, né? E você vê que o movimento de Rio das Ostras, ele foi nessa onda. A galera de Rio das Ostras falou, não, peraí, pô, a gente gera muita recursos riqueza. nossos tem que ser nossos. Tem que ser nosso. Isso me deixa um pouco assim pensativo, sabe em que sentido, professor? Nós somos cidadãos. Qualquer cidadão tem a capacidade de ele se candidatar a ser um prefeito. Tá? Mas a questão nessa questão ali é questão da pessoa, vale a redundância, que aquele que vai comandar a cidade, ele não deixa de ser cidadão. Não. Ele não deixa de ser munícipe. Então, quanto isso, o que eu quero dizer é que, por exemplo, você se candidata à prefeitura antes de ser prefeito, ou antes de ser vereador, ou antes de ser um político, você era uma pessoa cidadã, onde você sempre buscava o quê? A melhoria para a sua cidade, certo? Para a sua comunidade. Quando você assume o comando, você se torna o quê? Político. Nessa questão política, aí você tem que administrar. Como que você administra a sua cidade, como se você administra também a sua casa? Então você coloca nessa questão, por exemplo, que eu digo, caramba, eu gostaria que meus filhos tivessem o melhor. Eu gostaria, né, que minha casa estivesse arrumada. Nada diferente de uma administração. Com certeza. Entendeu? Então, eu acho que a própria vontade do cidadão que está sentado numa cadeira já diz que ele tem que fazer. Não sei se de repente estou errado nesse pensamento, mas é uma lógica. Você pensa na cidade como se fosse sua casa. Não, se você quer o bem da sua casa, você quer o bem da cidade. Então, por que a gente tem que ter esses problemas que até o dia de hoje não conseguimos resolver, né? Só justamente quando a gente consegue se envolver naquilo que a gente precisa que seja resolvido, não é? Então, professor, às vezes a gente colocar, né, as nossas ideias em pensamento através dessa política, através dessa questão toda da história, nos traz a que a gente sempre esteja na atividade. Não, com certeza. Não é? Eu acho que tudo começa, né? A gente está com o professor, eu acho que tudo começa na educação. Acho que se você tiver uma base boa aí na nossa educação infantil, que dê uma educação, eu acho que muda tudo. Com certeza. Muda uma cidade, muda um estado, muda um país. E então, aí? Eu acho que aí o pessoal critica muito, o nosso país a educação está uma porcaria, mas eu acho que se tiver um bom gestor em cada município, é um pesão. É uma crítica aqui. Foi um bom gestor na educação, ele foi prefeito de uma cidadezinha aqui do Piraí. Do Piraí. Ele foi eleito o melhor prefeito na relação de educação. Então você tinha boas credenciais. Quando o cara quer fazer, ele faz. Independente de se o país está uma porcaria, mas se ele quiser fazer, se ele for um bom gestor, ele vai fazer. Não é verdade? Não, com certeza, com certeza. Olha,
Você sabe quanto tempo já temos, professor? Não. Passa rápido. O papo foi bom. Quase 45 minutos, já 50 minutos, o papo tá bom. Papo foi bom. Mas, professor, voltando, estamos dentro do contexto político emancipativo mesmo das Rio das Ostras. Agora eu estava no Cláudio Ribeiro. Vamos lá, Cláudio Estamos no Cláudio Ribeiro justamente Voltamos porque o crescimento da política começa aí. Exatamente. Aí a gente às vezes dá uma desviada Isso. para que Pra a gente gente possa entrar no contexto de Isso. como que funciona a mesa política. Não, claro. Porque tem pessoas que não conhecem a política e precisam conhecer como que funciona a política. A política é do diálogo e do entendimento justamente Isso, é para importante você conhecer, é muito conseguir importante. alguma coisa boa para a sua Não, comunidade, né, com professor? certeza, Então, com certeza. vamos continuar porque ainda nós Vamos lá, temos pessoal. 5 minutinhos Manda aqui. aí. Conclua, Cláudio Ribeiro. Basicamente o Cláudio Ribeiro, ele entra no cenário em que a prefeitura nova de Rio das Ostras, ela tinha uma população que não parava de crescer, porque o surto de desenvolvimento ele começa nos anos 70, principalmente com a implantação da Petrobras na praia de Betiba e Macaé, e com a ponte Rio-Niterói, que facilitou a vinda desse turista, desse veranista, e muita gente acabou se estabelecendo na região. E o Cláudio Ribeiro, ele entra num cenário em que ele tinha muitos problemas para resolver e pouco recurso. Sim, não tinha. Então você tinha uma cidade com gravíssimos problemas de saneamento, com gravíssimos problemas de urbanização, Não é verdade. com gravíssimos problemas na questão do acesso à escola. Você tinha poucas escolas. Só para vocês terem uma ideia, o ginásio, o aluno de Rio das Ostras, ele tinha que ir para Barra de São João para terminar o ginásio, o antigo ginásio, que agora é o Fundamental 2. Só depois de muito tempo que finalmente construíram a escola Jacinto, que é uma escola até de um porte grande, para poder atender esses jovens que faziam o ginásio. Não tinha nem ginásio em Rio A das pessoa tinha que ir para Macaé também, né? Também tinha que ir para Justamente. Macaé. E aí o Cláudio Ribeiro, uma coisa boa que eu vi nas matérias de jornal da época, que ele foi um camarada que construiu muitas escolas. Muitas escolas, assim, de ensino fundamental 1, né, que eles chamam hoje de fundamental 1, A base, fundamental né? 2. Então Uma ele, base boa. com pouco recurso que ele tinha, ele conseguiu fazer muita coisa. Ele padronizou os quiosques da praia, porque os quiosques da praia era uma coisa assim, bem rústica, Muito bem... bagunçado. Sim. Ele padronizou os quiosques da praia, ele começou a tentar melhorar a estrutura de segurança, começou a ter viatura, aumentou um pouco o efetivo da guarda municipal, só que ele esbarrava numa situação, ele tinha muito problema para resolver e pouco recurso. O dinheiro abençoado do petróleo, ele só foi começar a vir em Rio das Ostras lá para 97, 98, que eles mudaram a lei do petróleo e as prefeituras começaram a receber mais A recursos. capital recurso, né? Exato. A Rio das Ostras recebe hoje, Rúlio? Hoje? Recebe. Não recebe tanto como recebia há 10 anos atrás, mas ainda recebe uma quantia. Mas Macaé recebe razoável. mais ou menos? Macaé. Ou é a divisão bem? Hoje, Campos é líder em royalties do petróleo, segundo Macaé. Rio das Ostras está ali terceiro e Em quarto. terceiro. Também não recebe pouco Geralmente recurso, em não. terceiro. E aí o que acontece? O Cláudio Ribeiro, ele começa a investir na cidade e melhorar a cidade para o turista e para o morador. E, por incrível que pareça, o ano do falecimento dele foi fevereiro de 1996. Muitos alegam que ele só morreu porque ele, em algum momento, chegou e falou: não, agora eu vou pensar mais na população mais humilde. Tanto é que você tem cisternas comunitárias no recanto, você tem melhorias na questão do abastecimento de água, que sempre foi um problema sério. Ele começou a ter um olhar mais voltado para os bairros mais humildes. Dizem, né, a investigação não entra nesse detalhe, né, que ele acabou, infelizmente, sendo assassinado porque ele começou a pensar mais no povão. E aí teve o assassinato dele, a cidade ficou muito mal com o assassinato dele, porque muitos gostavam muito da figura dele como prefeito. E também as pessoas, elas perdem a referência. Se você perde o seu líder principal, que é o seu prefeito, num assassinato, as pessoas perdem esperança na cidade. Eu via uma sensação de tristeza na população de Rio das Ostras, falando: poxa, a gente quer ser conhecido pelas nossas praias, a gente quer ser conhecido pelas nossas belezas. De repente a pessoa sai do Rio e vem para Rio das Ostras para ter um ambiente mais tranquilo para viver, para passear, e de repente você tem um prefeito morto. Então eu vi nas matérias de jornal a tristeza da população com esse fato. A boa notícia é que a investigação ela andou de certo modo rápido, fizeram várias prisões, pessoas envolvidas diretamente no assassinato, os mandantes. Então meio que Rio das Ostras ela tomou um baque
com esse homicídio. A partir do momento que você tem a entrada do Sabino em 1997, que foi considerado sucessor político dele, era um camarada que era muito próximo. Ligado a ele, né? Eles disputaram a eleição um contra o outro, mas depois, no decorrer do mandato, eles se tornaram aliados. O Sabino ele entra num ambiente mais favorável, em que o royalty do petróleo ele entra numa quantidade de dinheiro maior e você efetivamente consegue investir na cidade, você consegue fazer obras de urbanização, você consegue melhorar a questão do abastecimento de água e a questão da história. Eu acho que ele foi um prefeito importante porque de alguma forma ele valorizou a história quando ele preservou o Sambaqui, quando ele criou a Fundação Rio das Ostras de Cultura. Eu tenho um receio às vezes de falar bem de um político, mas a gente tem que reconhecer as coisas boas. O importante disso tudo. Aqui, eu sou uma pessoa que eu não gosto de ficar só crítica, a gente tem que ver as coisas boas. O início, cara tem coisas boas. O início vale lembrar, ou vale ter um entendimento de que todo início, né, é difícil, né? Quanto também muito valoroso por conta de que as pessoas quando foram colocando, inserindo o que é a cultura, resgatar a cultura, colocar essa cultura com uma fundação que foi criada, assim como a gente resgata, por exemplo, no esporte, quando resgata, tudo é um resgate que a gente faz porque é bem da comunidade, entendeu? Tirar essa molecada do crime, claro, com certeza. Bota no esporte, você bota na cultura, exatamente. Entendeu? Salva, cara, vamos diminuir presídios, vamos aumentar escolas, entendeu? Aumentar esporte. O exemplo que eu dou para vocês, que no primeiro ano do governo do Cláudio Ribeiro, teve o GERO, os Jogos Escolares de Rio das Ostras. Então, você vê, hoje você tem os Jogos Escolares, acredito que suspenderam por conta da pandemia. Sim, mas é um evento tradicional na cidade. Lógico. Movimenta escolas municipais, estaduais. Envolve as crianças. Em 93, primeiro ano de Cláudio Ribeiro, teve o primeiro GERO. Isso. Então você vê como que é uma coisa importante para a juventude, importante. você inserir ela na educação, na cultura, no esporte. Professor, eu digo o seguinte, você pega 100 crianças aí e deixa essas 100 crianças aí numa situação crítica aí, sem escola, sem nada. Dessas 100 crianças aí, no máximo, no mínimo 80 crianças aí vão se envolver, de repente, né? A criminalidade vai pegar, vai adotar. O Estado sai, o Estado fica ausente e acaba aqui. Olha, Exatamente. eu realmente posso dizer o seguinte, professor, o nosso tempo está estourando. Isso aí. Tá. Vamos ter que marcar para outra oportunidade, a segunda parte. Para outra segunda parte, porque tem muita coisa ainda. Olha, o professor tem vários vídeos, tem o canal dele, ele vai passar esses recados todinhos para você, porque realmente o professor é o quê? Enciclopédia ambulante. Professor, bom bate-papo, gostei do nosso bate-papo. Nosso primeiro papo 10 aqui, professor Anderson Silva, tá? Agradecendo ele aqui, a participação, o professor aí, né, esclareceu tudo aí da nossa cidade, do nosso município, tá bom? Agradecemos ao nosso Anderson Silva, nosso professor historiador de Rio das Ostras, tá bom, pessoal? Então, eu posso dizer também, desde já, professor, muito obrigado por você estar aqui com a gente nesse Papo 10, ok? Junto com o nosso irmão e amigo Tião Caetano. Professor, o senhor ainda já está convidado para essa segunda parte. Segunda parte do ok? bate-papo. Porque realmente essa nossa enciclopédia viva. Falar de história. Dá um alô pros alunos aí, ó. Galera, os alunos aí, dá um alô pra galera. A galera deve estar assistindo aí, ó. Galera, vamos assistir aí o canal Papo 10, nosso amigo Ângelo, nosso amigo Tião. Com certeza vai ter muita coisa boa aí falando aí do cotidiano da nossa querida Rio das Ostras. E me curtam lá no YouTube, canal 6 seguidores, muito conteúdo de história, muita coisa boa sobre a história de Rio das Ostras. Em breve está saindo vídeo sobre o Cláudio Ribeiro, o primeiro prefeito eleito de Rio das Ostras. E eu tenho certeza que todo mundo vai gostar, desde a criança até o adulto. Vão gostar muito do conteúdo de história lá no meu canal 6 seguidores. Pessoal, olha só, Tião Caetano no Facebook e @Rio das Ostras, tudo junto no Instagram, tá bom? Segue lá, participa lá. Fale aí. Bom, dá o endereço de jornal. Já sabem aqui do Pernetinha, né? O Ângelo Moronti, vocês já sabem o canal que eu tenho por aí, entendeu? Também ali é o Facebook, o Instagram
também, né, por que não, né, o Rio das Ostras Jornal está sempre também aí na rua, no site, e todo esse material estará aí para vocês se deleitarem realmente com esse bate-papo, papo 10 com o professor Anderson Silva. Professor, Um abraço. valeu, professor. Obrigado, bom bate-papo. Valeu. Pessoal, obrigado aí, Papo 10. Uma temporada boa aí, tá? Estamos só iniciando aí o nosso Papo 10, tá bom? Até mais, fique com Deus, até a próxima. Valeu, pessoal.